A palavra de Deus nos diz que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor, amém? E fomos abençoados com um louvor perfeito nesta noite, de corações inocentes, de lábios puros. Nós glorificamos a Deus por isso. Eu saúdo você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, onde você estiver, através da live também, participando conosco, celebrando este culto de louvor e adoração a Deus. Eu saúdo você com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Quero parabenizar todas as mulheres nesse mês de outubro, outubro rosa, mês de conscientização, de lembrarmos e estarmos sempre lembrando nos demais meses. Mês também voltado à mulher, onde com certeza precisa destacar essa pessoa tão importante que são as mulheres. Mas todos os dias e todos os meses do ano, você, mulher, merece o nosso respeito, admiração, reconhecimento de quem você é e da diferença que você faz no nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero, neste mês de outubro, nas oportunidades que eu terei na quarta-feira, também domingo pela manhã, de pregar algumas mensagens sobre algumas mulheres da Bíblia. Então, essas mulheres maravilhosas que Deus traz como exemplo e que com certeza nós temos muitas mulheres que se comparam a elas hoje no nosso meio e nós glorificamos a Deus por isso. Quero pegar uma carona com as crianças quando elas trazem essa mensagem tão maravilhosa para o nosso coração: seja luz. E Deus, Ele espera de fato que sejamos luz, que a nossa luz possa brilhar. Acenda a luz, deixa a luz de Cristo iluminar a sua vida e trazer a outros esta luz tão preciosa, tão maravilhosa. Eu quero iniciar lendo um escrito de Shelley Herrera. Dá ouvidos aqui, quero ler para o seu coração. Shelley Herrera escreveu assim: se tiver que ser algo, seja luz. Se tiver que doar, doe amor. Se tiver que falar, seja sábio. Se tiver que perder, guarde a sua fé. Se tiver que chorar, chore, mas não viva de lágrimas. Se tiver que denunciar, denuncie a si mesmo. Se tiver que se arrepender, se apresse. Se tiver que perdoar, não hesite. Se tiver que fazer, faça com excelência. Se tiver que deixar, seja maduro. Se tiver cansado, descanse fazendo o que tem que ser feito. Se tiver que sofrer, seja forte, avance. Se tiver que ouvir, seja humilde. Se tiver que sacrificar, morra para que outros vivam. Se tiver que ser alguém, seja a sua melhor versão. Amém? Lindo, né? E inicia dizendo assim: se tiver de ser alguma coisa, seja luz. E exatamente o que é proposta do meu coração nesta noite, mostrar a você que ser luz é uma proposta de Deus para nós. Ser luz é uma proposta de Deus para a humanidade. Uma humanidade envolta em trevas, uma humanidade que não tem conseguido brilhar como precisa, mas uma humanidade que, com certeza, precisa ser iluminada por esta luz da glória de Deus. Eu quero convidar você a acompanhar o texto de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 46. João capítulo 12, versículo de número 46. Amém? Você pudesse colocar de pé. Sei que talvez cansou as pernas, mas uma leitura da palavra reverentemente
posicionados, recebamos esta palavra e que Deus descortine o nosso coração e a nossa mente para entender. João 12,46 nos diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta noite especial. Muito obrigado pelo início, pela abertura do mês das crianças. Obrigado por todos os pequeninos que o Senhor tem trazido a oportunidade de sermos luz para essas crianças, de podermos projetar a luz de Cristo sobre elas, de podermos instruí-las no caminho da luz. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pequenino, Senhor, que esteve aqui nesta noite, abrilhantando ainda mais esta celebração, fazendo desta celebração algo ainda mais especial, ainda mais precioso. Obrigado, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas crianças, que elas possam viver intensamente na Tua presença, serem fortalecidas pelo Teu poder e serem, ó Pai, acrescidas a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento do Teu nome. Pai bendito, também fale-nos ao coração. Peço-te no nome de Cristo que fale conosco, ajude-nos a compreender a nossa responsabilidade de ser luz e emanar essa luz maravilhosa que está em Cristo. Em Cristo, nesse nome único, nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, querido, descansa. A iluminação é algo necessário para a vida. Não existe vida sem luz. Nós precisamos da luz. Uma floresta onde as árvores, a vegetação é muito densa, a luz não penetra no solo, e as sementes que caem das copas das árvores têm dificuldade de brotar, têm dificuldade de germinar. Mas quando há uma brecha, quando uma árvore mais velha cai, abrindo espaço, abrindo uma clareira, então aquelas sementes se apressam, ganhando aquela luz, elas se apressam para crescer. Porque sem a luz, o crescimento é pequeno. O Senhor nos criou, Deus Todo-Poderoso nos criou para crescer. E o homem tem crescido de forma exuberante, crescido em muitas áreas, crescido no seu conhecimento, crescido na sua capacitação, e cada ano que passa o homem se sente mais capacitado, a tecnologia avança mais, a potencialidade humana ela cresce exponencialmente, porque o homem tem um potencial criativo tremendo, porque Deus o deu. Mas o homem precisa crescer nesta iluminação. O homem precisa crescer em ser envolvido pela luz de Deus, para que ele possa ter um crescimento real, para que ele cresça para a glória do Senhor, para que ele possa viver uma vida agradável a Deus, para que ele seja uma bênção não somente nesse tempo aqui, e não somente para o povo, mas que ele seja principalmente uma bênção para o Senhor. É o que Deus espera da humanidade, é o que Deus espera de nós. E Jesus, ele traz importantes ensinamentos para o meu e para o teu coração. Ele vai falar-nos dentro desse versículo que está aí. E eu gostaria que você meditasse. Eu sei que analisando, se você analisar, você vai ver muitas outras coisas. E todos nós, quanto mais analisarmos o texto, mais coisas maravilhosas veremos de ensinamentos para a glória do Senhor. E o primeiro aqui, Jesus ele diz assim, olha, sou luz, eu sou a luz. Jesus vem dizendo a mim e a você, eu sou a luz. Ele não disse, eu sou uma luz.
eu sou luz, como se ele estivesse de alguma maneira dividindo espaço com outras luzes. Mas ele diz para mim e para você, eu sou a luz. Ele é a única luz. E sem a iluminação divina, por mais que nos sintamos iluminados pela glória humana, ainda assim estamos em densas trevas. Precisamos desta luz inacessível, desta luz única. Eu sou a luz. O homem tem por luz a sua postura no mundo, a sua compreensão, a sua capacidade, a iluminação do conhecimento, a iluminação das religiões, a iluminação das ideologias. Os homens têm o estudo, a compreensão da filosofia. O homem tem tantas coisas por iluminação. Mas Jesus, ele está dizendo, eu sou a luz. Nós precisamos então, para sermos de fato iluminados, para sermos luz, como as crianças trazem nesta mensagem, nós precisamos ser iluminados pela glória de Deus. Segundo ensinamento, ele vai dizer aqui, eu sou a luz que vim ao mundo. A luz perfeita, a luz única, a luz maravilhosa. Muito obrigado, meu amado. Deus te abençoe. Essa luz gloriosa que é Cristo, ela veio ao mundo quando, materializando-se, ela compartilhou da luz divina conosco. Então, fomos agraciados com a possibilidade de sermos iluminados. Com a possibilidade. Por que eu digo isso? Porque então Jesus não veio e já trouxe a luz sobre todos. Terceiro ensinamento. Ele vai dizer assim, olha, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim. A luz veio para todos, assim como o sol nasce para todos nós, glória a Deus por isso. A luz Jesus, a luz verdadeira, ela veio, ela desceu do céu. Ela esteve conosco e está conosco. E onde estiver 2 ou 3, com ele estará no meio. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto vai dizer para mim que esta luz veio ao mundo, mas que eu preciso também me preparar, me ajustar para receber esta luz, para ser iluminado por esta luz. Ela veio para todos, mas o que eu preciso fazer para ser iluminado? Eu preciso crer na luz que é Cristo. Mas por que eu preciso crer? Porque se eu não crer na luz única que é Jesus, todas as demais luzes que são holofotes humanos, que estão sobre mim e que envaidece o meu coração e que me enche de orgulho e que faz do homem sentir-se a si mesmo como o centro do universo. Essas luzes, elas vão ofuscar a única luz de fato. Não verdadeiramente, mas vão ofuscar para a minha vida, no meu entendimento. Então eu preciso crer em Jesus para que essa luz divina possa ser acessível a mim, ser acessível a você. E o quarto ensinamento, ele vai dizer assim, olha, que ele veio a luz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos creiam em mim. E aquele que crê, não permaneça nas trevas. Nesse quarto ensinamento, Jesus está dizendo assim, eu sou a luz verdadeira, eu desci do céu porque eu te amo e demonstrei amor quando vim a este mundo e morri por você. Mas eu desci do céu e sou luz, para que você se posicione e creia em mim. Porque a humanidade jaz nas trevas, jaz em densas trevas, ainda que o sol nasça toda a manhã.
Ainda que Deus tenha colocado até mesmo à noite luminares, mas as trevas reinam no mundo através do pecado. Então eu e você, nós precisamos crer para sair das trevas. A humanidade está em trevas. O pecado entebreneceu tudo. A escuridão do pecado cobriu. Lembra lá, quando Jesus expirou, quando Ele entregou o Espírito ao Pai. Lembra lá que a Bíblia vai dizer que o sol escureceu a sua luz. Porque a luz divina, ela se apagou naquele momento, mostrando para nós o seu amor, porque a Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. A luz do sol, ela disse assim eu sinto quando leio aquele texto, a luz do sol dizendo assim, eu não sou digno de continuar brilhando, quando a luz real, a luz máxima, a luz divina se apagou momentaneamente. Mas Deus espera que eu e você seja a luz, que eu e você compre esta proposta do coração de Deus. Eu e você precisamos ser luz. Seja luz. Amém? Seja luz. Mas o que é ser luz? O que é ser luz? Tudo bem, pastor. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, Ele é luz, Ele veio aqui para que eu creia nele, para que Ele me tire das trevas, e me tirando das trevas eu me torno luz. Mas o que é ser luz? O que eu faço para mostrar esta luz, para ser esta luz, para fazer brilhar, deixar brilhar essa luz, como as crianças cantaram? João capítulo 8, versículo 12, a palavra vai dizer para nós, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está falando conosco, o que é luz? Se você está na luz, você tem vida. Você tem vida. O que é ser luz? É ser vivo. Vivo pela graça. Vivo pela glória. A Bíblia vai dizer-nos, num dos salmos, me parece que é o 115, não me recordo precisamente, mas vai falar que os mortos não louvam a Deus, nem aqueles que descem à sepultura. Mas quando fala dos mortos, ela faz separação entre os que descem da sepultura e os mortos não louvam a Deus, falando daqueles que estão mortos, porque neles ainda não habita a vida, não reside a vida que é a luz de Cristo. Porque a Bíblia nos garante que vida só provém dele também, assim como a luz. Mas a Bíblia nos diz aqui, através de Cristo, que quando eu tenho a luz de Cristo, que é a luz do mundo, então eu tenho a luz da vida, eu me torno vivo, a vida de Cristo vive em mim agora, e eu me torno vivo no sentido de poder expandir esta vida para além de mim, e é exatamente isso que Deus espera de nós, que esta vida venha e não morra em mim, mas que ela venha a mim e que eu possa projetá-la em você, que eu possa projetá-la na pessoa que talvez está morrendo em vida, que está morrendo antes da morte chegar. Você se torna vivo no sentido de poder levar vida, de estender a mão, de ser vivo para a glória de Deus, de ser operoso de boas obras, de ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Isso é ser luz. Ser luz é nós trazermos para a nossa vida, a partir de Cristo, uma minimização dos acidentes que acontecem conosco. Que acidente, pastor? De carro, de moto? Não, escuta.
João capítulo 11, versículo 9, a Bíblia diz assim: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Ser luz. Jesus ele faz uma ilustração aqui, mas ele nos coloca para pensar. Quem anda de dia, sol quente, iluminação perfeita, não tem por que tropeçar, a não ser que se distraia. Se você chega do culto lá na sua casa mais tarde, e está tudo apagado, não tem nenhuma luz acesa, talvez você esbarre no móvel que você está acostumado de vê-lo ali, porque a falta da iluminação, ela te proporciona essa questão de não perceber, de não ter uma percepção perfeita, de talvez não conseguir medir espaços no escuro. Quando Jesus ele diz que aquele que anda de dia, ele tropeça menos ou ele não tropeça, porque ele vê. Ser luz, o que Jesus está dizendo, olha, ser luz é errar menos, é passar por esta vida acertando mais, é passar por esta vida pecando menos, porque nós não deixamos de pecar, porque todos nós somos pecadores, mas Jesus ele veio para nos ajudar a vencer o pecado, para que a obra do diabo não exerça domínio sobre nós, porque ele veio destruir todas elas. Então ser luz é enxergar as pedras de tropeços que têm nos feito cair. Ser luz é entender que eu posso sim andar de forma coerente com a vontade de Deus. É enxergar as armadilhas que Satanás tem colocado lá na empresa, quando uma pessoa se volta para mim, me dá uma palavra para tentar puxar o meu tapete. É eu entender aquela insinuação que vem do sexo oposto para tentar me derrubar. É eu entender o mover que não é de Deus, que a vida proporciona porque o mundo jaz no maligno. É eu entender estas questões porque eu vejo. Porque os meus olhos, os meus sentidos, o meu coração, a minha mente está iluminada pela luz de Cristo. Então eu consigo compreender coisas que eu não via antes. Era tudo muito normal. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver se Deus te mostra. Tem tudo a ver se o Espírito Santo te faz enxergar. E Deus nos fala nesta noite: eu preciso ser luz. Ser luz não apenas para que eu enxergue e traga menos quedas para os meus passos, mas ser luz também para que eu possa ajudar aquele que talvez esteja na beira do precipício, caindo. Eu posso ajudá-lo porque ele está caindo e não percebe. Quantas pessoas estão caindo e não percebem? Quantas pessoas já caíram e não percebem? Quantas pessoas estão em plena queda e não percebem? Quantas pessoas já chegaram no fundo do poço e não percebem? Mas Deus está dizendo na pessoa de Cristo que Ele nos dá visão, Ele ilumina o nosso coração, a nossa mente. Ele nos dá visão para que nós possamos ajudar aqueles que ainda estão nas trevas. E ser luz, irmãos, não é uma utopia. É totalmente possível, glória a Deus. Ser luz é totalmente possível para mim e para você. Não tem que ser super-homem, mulher maravilha para conseguir ser luz. Tem que crer em Cristo. Tem que seguir Jesus. Os dois textos que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vinha ao mundo, eu sou a luz do mundo. Ele vai falar assim: eu sou a luz que veio ao mundo, quem crê em mim. O outro vai falar assim: eu sou a luz do mundo. E aí ele vai nos mostrar que eu preciso segui-lo. Aquele que me segue, nós precisamos dessas duas questões.
crer e seguir. Escuta, mas voltando aqui, ser luz é totalmente possível. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, vai dizer-nos assim: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Ele está dizendo aqui, olha, no outro tempo vocês eram trevas, estavam vencidos pelas trevas, mas agora sois luz, porque foram iluminados pelo Senhor. Olha lá, está dizendo, ó, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz em quem? No Senhor. Agora sois luz no Senhor, porque vieram para o Senhor. E é isso que Deus espera de todos nós, que nós abdiquemos de todas as trevas. E não é porque eu já estou na igreja que não há trevas no meu coração, que não há trevas na minha mente, que eu não seja de alguma maneira tocado pelas trevas, ou que ainda existem em mim algumas trevas ocultas, porque não somos 100%, plenitude é céu, mas é exatamente essa iluminação que me potencializará a perceber essas trevas e me ajudará a me livrar delas, porque eu preciso andar como filhos da luz, como um filho da luz. O que a luz faz? Andar na luz, andar como filho da luz. O que a luz faz? Ela nos condiciona a enxergar, não é isso? Mas ela também potencializa a visão do outro sobre a minha vida, não é? Ela não somente me dá uma visão muito privilegiada de você, assim como você tem uma visão ampla sobre mim. Então andar na luz exige que eu ande corretamente, porque as pessoas me veem. Deus está dizendo na pessoa de Jesus, olha, seja luz, ande na luz, seja filho da luz, porque o seu testemunho conta, e as pessoas estão te vendo, e você precisa apresentar a sua melhor versão. Como disse Sharon Herrera, a sua melhor versão, porque a luz te denuncia, ser luz é denunciar as trevas, amém? Mas tem alguns impedimentos, e eu também quero compartilhar com você. O que estaria interferindo na minha possibilidade de ser luz? O que estaria interferindo na possibilidade de muitas pessoas hoje de serem luz? Primeiro, o uso indevido do amor. Parece loucura, né? Quando, pastor, que o amor ele vai ser impedimento para que eu possa ser luz para a glória de Deus? Quando o amor, quando esse amor, ele é derramado sobre aquilo que não agrada a Deus. Quando este amor que eu digo nutrir no meu ser, ele é derramado em coisas que são detestáveis aos olhos de Deus. Então esse amor, ele gera afastamento da minha vida para com a luz de Cristo. Escuta, João capítulo 3, versículo 19, a Bíblia vai dizer assim, ó: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu digo para você, as trevas, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas. Então o amor foi potencializado, direcionado para algo errado. Nem toda forma de amor na visão de Deus é legítima. Porque o amor, ele precisa ser um vínculo de perfeição. É assim que a palavra diz, né? Que o amor é vínculo de perfeição. Exatamente porque o amor verdadeiro, ele
ele faz parte da essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor, ele precisa estar arraigado com a pessoa de Deus. Quando o amor ele é projetado sobre o pecado, sobre o erro, sobre os desejos da minha carne, então esse amor me levará à destruição. E aqui o texto está dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E como isso é verdade? E como vemos as trevas empurrando a luz, confrontando a luz o tempo todo, irmãos. Que mundo tenebroso este, que mundo tenebroso. Mas pensando aqui, que muitos amaram as trevas e pensam que podem se esconder da luz dos olhos de Deus. Mas escuta isso, importante para mim e para você. Por mais que eu possa esconder da minha esposa alguma coisa, por mais que você possa esconder alguma coisa de alguém próximo a você, que está com você, e mesmo estando com você, não reconheceu essa questão ainda, não identificou isso, ainda que você pudesse esconder de todos os mortais, há um olhar sobre a sua vida, há um olhar sobre a sua vida que te condena. Se você é uma pessoa que tem consciência, o primeiro olhar é o seu próprio. E o segundo olhar que está sobre você e sobre todos nós é o olhar do Senhor. O salmista lá no Salmo 139, versículo 12, ele diz assim, olha, nem ainda as trevas me encobrem de ti, ou seja, nem mesmo as mais densas trevas podem me esconder dos seus olhos. Não posso esconder. Não tem esconderijo na terra, no céu ou em qualquer lugar que eu possa ocultar-me de ti, Senhor. Aí ele diz assim, mas a noite resplandece como o dia, ó. Noite e dia a mesma coisa, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmista cheio do Espírito Santo aqui, ele diz assim, olha, para Deus não há diferença. Para Deus não há diferença. Ele enxerga, ele vê. Então nós precisamos entender essas palavras. E eu quero ainda te dizer, João no capítulo 3, versículo 20, toma posse dessa palavra, escuta isso, e amanhã você lê os noticiários, escuta esse texto e depois você busca como que estão as igrejas nos muitos países do mundo, como está a perseguição sobre o cristianismo, a perseguição aqui no nosso país, porque parece que somos livres, parece, mas já há uma perseguição, e ela vai ficar ainda mais acerrada, pode ter certeza disso. Escuta, João 3,20, acirrada, tá, irmãos? João 3,20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Escuta, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É uma realidade. Por que tanta guerra, irmão? Por que não podemos mais, em muitos lugares e em alguns lugares do nosso país, não estamos podendo mais nem abrir a Bíblia e falar exatamente o que o texto bíblico diz? E eu não estou nem dizendo em discorrer do assunto, mas há muitos assuntos que estão sendo censurados. Por que tanta perseguição? Por que tantas leis estão sendo levadas para serem aprovadas contra nós, censurando a entrada da Bíblia em vários lugares, censurando a palavra de Deus, limitando o acesso do conhecimento de Deus nas escolas? Porque o homem quer tirar Deus de cena, porque o homem odeia a luz. Porque como nós dissemos, a luz revela,
E quando a luz da palavra de Deus, a iluminação da vontade de Deus para a nossa vida entra em ação, o mundo fica exposto. E aquilo que ele faz com tanto gosto, com tanto agrado, ele entende que é pecado. Sabe por que o homem luta tanto contra a palavra de Deus, está lutando tanto para derrubar algumas questões que a palavra diz que é pecado? Sabe por quê? Porque lá no fundo da alma, o desejo de derrubar essa palavra daqui, tirar ela, é a tentativa de fazer com que a própria pessoa que tem essa luta e que está lutando contra, ela consiga se aliviar da própria culpa. Escuta isso, é muito sério. Tem muita gente que sente um peso terrível, ele quer aliviar apagando aquilo ali. Só que o apagar das páginas ou rasgar das páginas, a eliminação de textos bíblicos, nunca tirará a culpa que se tem, porque na verdade nós sabemos o que é certo e o que é errado. Lá no fundo, por mais que eu assuma o pecado como uma coisa certa para mim, lá no fundo há de verdade um sentimento de culpa, e é esse sentimento de culpa que tem gerado tanta guerra no mundo contra a palavra de Deus e contra as pessoas que creem na palavra. Odeia, não vem para a luz, odeia a luz. Mas eu quero dizer para você ainda um outro impedimento, que é a decisão pela incredulidade. As pessoas têm se decidido a não crer. Eu não creio. Digo para você, escuta isso. Ainda que uma pessoa seja incrédula, até se intitule ateu, é uma opção. Mas se você, mesmo com toda a incredulidade do seu coração, você permitir a você mesmo receber a porção da palavra, dê a você esse presente. Eu não acredito, mas vou aceitar ouvir, vou aceitar estudar. Eu digo para você que não crê, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te visitar. Porque você vai ser visitado pelo Espírito Santo. E essa semente da palavra de Deus, ela vai germinar. Se você permitir, a água do Espírito vai fluir sobre a semente da palavra. E essa semente vai germinar. E essa semente vai crescer. E essa semente vai florescer. E essa semente vai frutificar. E essa vida vai converter-se para a glória do Senhor. Porque o Deus Todo-Poderoso tem poder. Mas a opção, a decisão em ser incrédulo, em não dar a si mesmo a oportunidade, tem pessoas que nunca aceitaram, nem ouvir. Ele está limitando a própria vida, impedindo a própria vida de ter oportunidade. É como aquela criança que não come determinado alimento, né? Não come determinado alimento. Meu filho, come. Eu não gosto. Nunca provou. Nunca provou. Aí chega um dia, ela prova. Nossa, eu amo isso. Via isso demais nas minhas crianças. Não como. Hoje, talvez é aquilo que gosta mais. Mas porque nunca tinha provado. Experimenta. Dê uma chance a você mesmo. A luz de Cristo quer te abençoar. Quer fruir na sua vida. Mas o que tem impedido muitas pessoas de receberem essa luz, de serem luz, é exatamente essa decisão pela incredulidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, um texto muito comum para os seus ouvidos, porque eu sempre estou trazendo ele aqui, nos diz assim: nos quais o Deus de minúsculo, porque não fala do Deus verdadeiro, nos quais o Deus deste século, as ideologias, as questões, a influência do diabo também, mas nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha,
Aqui a decisão, a incredulidade é uma decisão. O texto está dizendo assim: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século só tem acesso ao seu coração, à sua mente, só tem acesso à sua vida se você deu este acesso, se você deu liberalidade para Ele, consentimento. Porque se você deu acesso para Ele, então Ele entra. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, mas Ele conseguiu chegar e cegar pela incredulidade, que já residia lá. E essa incredulidade impedia Ele de aceitar receber a palavra, ainda que fosse só por informação. Mas como era incrédulo e não permitia, o Deus desse século, ou seja, todas as ideologias que vêm, todo o modismo, toda a apostasia que se vê por aí, todas as teologias de prosperidade e falsas teologias que coloca o homem como centro de tudo e coloca Deus como um empregadinho, um serviçal que sai com a bandejinha entregando o presente. Quem levantou a mão? Não, Deus não é garçom. O inimigo tem trabalhado cauterizando mentes, forjando uma consciência nessa geração, uma consciência anticristã. As nossas crianças são bombardeadas todos os dias na escola, irmãos. Não é por mal, não estou falando mal das nossas instituições de ensino. São bênçãos e são necessárias, mas infelizmente é verdade. Vai olhar o dever de casa, vai olhar as matérias, vai olhar quantas questões que muitas vezes são levantadas lá, que não tem nada a ver e que não contribui com nada. Só alimenta religiosidade, folclore e tantas outras coisas que não produz nada e não acrescenta nada. É uma realidade. Mas o inimigo trabalha para que a iluminação verdadeira não seja acessível a você, que você feche o seu coração, que você permita ser, por decisão sua, incrédulo. Eu não acredito nisso. Mas o inimigo, ele não quer apenas que você feche as portas, porque se você abriu as portas e essa luz entrou, ele quer que mesmo entrando você não dê crédito. E se der crédito, você não se permita ser transformado. Mas ainda se for transformado, você não persevere. Ele está sempre lutando. Mas Jesus continua dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor quer nos colocar na luz. Eu sempre falo também, aquele texto, que Ele nos transportou do império das trevas para a luz do Filho do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas. Não é coisa pequena não, irmãos. Não se fala de uma cidadezinha em trevas, uma vilazinha de trevas, uma metrópole, não é um país, é um império, o império das trevas. As trevas têm imperado no mundo, e se você não permitir ser luz, se você não aceitar ser luz, vai continuar dominado pelas trevas. Mas Jesus quer iluminar o teu coração, a tua mente. Jesus quer te dar nova vida, aleluia. Amém? Porque a vitória são daqueles que são luz. A vitória é dos que são luz. E nós precisamos dessa luz. Porque eu e você, mesmo recebendo
a Cristo Jesus, nós nunca seremos luz por nós mesmos. Nunca teremos uma iluminação própria. Agora sou luz, sou independente, não. Nós somos como a lua, brilha por conta do sol. Nós somos como a lamparina. Eu preciso de azeite, eu preciso de querosene, eu preciso de combustível, eu preciso de um pavio e eu preciso de fogo. E Deus tem tudo isso. Deus tem o azeite da unção, Deus tem a chama do Espírito Santo para inflamar a nossa alma e nos dar alegria, motivação para caminhar na luz. Não deixe o seu azeite acabar, a unção do Senhor sobre a sua vida. Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar. Como o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. Né? Em outras versões, não apagueis o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é essa chama que te impulsiona para as coisas de Deus, essa luz que brilha e que te motiva, e que te alegra, e te anima. Está desanimado? Sua lamparina está apagando, você está deixando de brilhar. Mas o Senhor diz para você, intensifica essa luz, seja luz, porque a minha glória precisa resplandecer sobre a tua vida. Como Isaías vai dizer, né? Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai se levantando sobre a tua vida. Toma posse, irmão. Porque Deus espera que você seja a luz, que você ilumine. Porque você vai ter que se acostumar com luz. Para quem está acostumado com trevas, mergulhado nas trevas do mundo, está acostumado com trevas, não vai para o céu. Deus não ia fazer isso com ele. Ele gosta de trevas. Mas nós que estamos lutando para estar na luz, para mantermos na luz. Apocalipse 22, versículo 5. A Bíblia vai dizer para mim e para você, falando do céu e daquele lugar que está preparado para nós. Falando daquele lugar que Jesus diz, olha, vou preparar-vos lugar. Falando desse lugar, João na revelação vai dizer, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para sempre. Oh, glória! Reinarão para sempre. O Senhor quer que você se acostume com a luz aqui, se adapte à luz e goste da luz e ame a luz, não odeie a luz não, ame a luz, porque você vai para o reino da luz. E nem sol não precisa sobre você, porque a luz da glória de Deus te iluminará para toda a eternidade. Ô glória! E é essa palavra que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Que você tome posse dessa bênção, que você seja a luz. Se você tem a luz de Cristo, escuta, você tem a luz de Cristo, intensifica essa luz. Como pastor, como que eu intensifico essa luz? Olha, escuta, a Bíblia vai dizer para nós, Jesus que estava instruindo os discípulos, ele disse assim, olha, deixe que os homens vejam as vossas boas obras, porque quando os homens veem uma transformação de vida, eles veem a luz. Ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não é para você ser exaltado não, irmão, eu sou super crente, não, baixa a bola. Mas é para que as pessoas vendo a sua vida no altar, a humildade do seu coração, não a arrogância, a luta que você tem para ajustar a sua vida e para viver de forma digna, que isso faça com que as pessoas olhem para você e glorifiquem aquele lá em cima. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Mas Ele recebe à medida que você é luz.
Seja luz. Seja luz. Ajuda o mundo a perceber Deus. Ajuda o mundo a perceber Deus. Aquele que está em trevas, ele está precisando de quê? Quem é a luz? E quem Jesus deixou aqui nesse mundo como luz dele? Exatamente, foi o texto que as crianças leu em Mateus 5,14. Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para a sua igreja e disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada por sobre o monte, por trás do monte, não tem jeito. Você vai descendo a serra ali do Rio, né? Vai descendo aquela serra, Petrópolis ali, Teresópolis, de madrugada é lindo, é um mar de luz, você está longe, 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 mas aquele clarão, aquele fulgor que não tem como esconder, sempre lembro disso, é exatamente isso que Jesus está falando. Olha, a luz de Cristo precisa ser tão intensa, que as pessoas vão encontrar a luz de Cristo em você, que muitas naus que estão no mar à deriva, vão conseguir enxergar em você um porto seguro, porque em você habita o Cristo vivo. E é isso que Deus espera. Seja luz. Seja luz. Toma posse. Fecha os seus olhos. Abre o teu coração. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Coloca a tua vida no altar. Deus quer te abençoar. Se você já é luz, resplandeça ainda mais. Se você ainda não entrou na luz, vem para a luz, tem lugar para você. O Senhor está de braços abertos para te receber. Toma posse aí. O que eu preciso fazer? Coloca Jesus como Senhor da sua vida. Entrega a sua vida a Ele. Recebe Jesus no seu coração nesse momento e diz a Ele: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu creio no Senhor. E essa luz vai vai residir em você, vai começar a iluminar, e as trevas que habitam em você vão ser dissipadas no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nosso Santo e Eterno Pai, muito obrigado pela bênção de mais uma noite. Muito obrigado por esta palavra que vem como refrigério para a nossa alma. E assim como o Senhor na tua palavra declara que ela não voltaria vazia, mas que ela produziria o efeito pela qual o Senhor a enviou. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa concluir esta palavra no coração de cada ouvinte, aqui pela live no YouTube, onde estiver, Pai, acessada esta palavra, possa produzir vida e iluminar esta vida que ouve e que está ouvindo agora. Eu quero te pedir a bênção do Senhor sobre todos os nossos amados irmãos que aqui estão, sobre todas as vidas que adentraram essa casa. Que a bênção do Senhor, a iluminação do céu, repouse sobre esta vida, repouse sobre os seus sonhos, sobre os seus pensamentos, repouse sobre a sua família, que a família seja iluminada pela luz da tua glória, pela luz da tua misericórdia, pela luz do teu amor. No nome de Jesus, eu profetizo sobre cada vida aqui e sobre cada família a tua bênção. A diferença da pessoa do Espírito Santo, o quebrantamento, a conversão, a vitória em Cristo Jesus. Eu profetizo cura física, espiritual, emocional, para a glória do Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus toda a ação do maligno, todo o mal, Senhor, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grande e poderosamente em Cristo.